Aleluia. Mateus 24. Capítulo 24, versículo de número 13. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oremos. Jesus, nós te louvamos, te adoramos, porque se fosse para irmos para os nossos lares, já estaríamos alimentados nesta noite pelas palavras, Senhor, que foram anunciadas aos nossos corações nesta noite. Mas ainda Tu tens uma palavra ao meu coração, aos nossos corações, e eu lhe peço que ajuda-me mais uma vez a transmitir a Tua palavra, e que a Tua palavra continue operando milagres em nosso meio, naqueles que estão, Senhor, ouvindo de longe, que sejam alcançados pelo milagre que há, Senhor, no poder da palavra, convencendo, gerando fé, transformando vidas, curando, Senhor, enfermidade na alma, enfermidade no corpo físico, restabelecendo, renovando, chamando, Senhor, homens, mulheres com chamadas específicas, Senhor, meu Deus, a este exército. É que nós te pedimos, Senhor, continue falando conosco, continue operando milagre em nosso meio, continue recebendo o nosso culto. É no Teu nome que oramos e pedimos, ajuda-me mais uma vez, revela os mistérios na Sua palavra, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde o próprio Jesus, a fala de Jesus, capítulo 24, deste sermão profético, aonde Jesus, ele, ao ser ali indagado, ou até mesmo para que pudesse admirar aquele templo, o templo este ao qual Salomão ele construiu, e depois no ano 586 a.C. foi destruído, queimado, saqueado por Nabucodonosor, e depois de 70 anos regressaram novamente no reinado de Ciro, e próprio Ciro decreta uma ordem, uma lei, que até mesmo aqueles que estavam sob o domínio de Ciro, e que tentou levar alguma contenda, e foram sentenciados a contribuir para a construção, novamente, a reconstrução do templo. E passou-se o tempo, praticamente depois deles estabelecer ali, ficaram 100 anos estabelecidos, e depois veio novamente outro domínio, e domínio de Alexandre o Grande, e assim por 400 anos Israel começou a sofrer, e depois veio o reinado de Roma. E no período do reinado de Roma, nós sabemos pela história, que foi novamente feita uma reforma por Herodes. E agora eles ali chamam a atenção do mestre, né, que diz no primeiro versículo aqui: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, se admirando da grandiosidade, né, daquele templo que foi construído, que se tornou uma idolatria, na verdade. Até os dias de hoje, judeus que estão espalhados por toda a parte do mundo, quando eles vão dirigir as suas orações, eles sabem o local exato para que lado que está o templo, e eles se voltam para esse templo. E por muitos anos, eles se voltaram, se preocuparam mais com o templo do que com o verdadeiro
o verdadeiro Deus, e por isso, por várias vezes, eles passaram por grandes dificuldades. E eles estão admirando esse templo. Mas Jesus, ele vai um pouco além, né? Ele diz aqui, ó, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É algo assim como já foi, o Espírito Santo por isso eu falo a necessidade da igreja orar. A necessidade da igreja, ela está em constante oração, porque quando você ora, quando você medita na palavra, o Espírito Santo ele vai direcionando tudo, até os louvores, até você que canta, tem que ter uma vida de consagração, né? Tem que ter uma vida de busca constante, porque até mesmo quando tinha aquelas fitinhas, até esqueci o nome daquelas fitas que enroscava, a bicha pulava para fora e que os cantores usavam aquilo, ou DVD, que colocava os DVD e o bicho não ia nada e achava que era o DVD que estava furado, é que o problema no aparelho é porque o cidadão não orou e Deus não queria que cantasse aquele louvor. Até tudo isso acontecia muito essa situação. Quando está conectado, o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele vai falando aos nossos corações. E nós percebemos aqui que Jesus, né, ele não admirou aquele templo. Antes ele solta aqui uma profecia que eles não perceberam, falando a eles que não ia ficar pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, eles chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles buscou essa informação. E Jesus, ele traz essas informações a eles. Ele fala a respeito daqueles que verdadeiramente são chamados, são escolhidos. Ele vai falar verdadeiramente a responsabilidade. Ele vai falar do que nós vamos estar no mundo. A sua oração sacerdotal, se você ler ela com atenção, do capítulo 17 de João, você vai perceber ele falando da consequência desse mundo, dos dissabores que esse mundo ele traz à humanidade. Embora o inimigo ele está já no mundo, mas e que ele tem intervenções em muitas áreas da vida humana, mas ele não tem todo o poder, porque o poder de dominar e de controlar todas as coisas e vontades permissivas, ela é do próprio Deus, que foi transferida a Jesus Cristo. E ele tem esse domínio, mas esse inimigo, ele trabalha em todas as áreas, trabalha na política, ele trabalha na educação, ele trabalha em todas as áreas governamentais, ele trabalha na ciência, ele trabalha na saúde, ele trabalha em todas as áreas onde se envolve seres humanos, sempre tentando distorcer, sempre tentando implantar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então ele vai falar dessa situação que nós vamos estar no mundo. Ele vai falar de vários estágios que já aconteceu. Só que está faltando acontecer, meu irmão, para cumprir todas as profecias da palavra, é o toque da trombeta. Só isso que está faltando para acontecer. O arrebatamento da igreja. E ele vai falar aos seus discípulos que no momento o templo estava erguido. Ele vai falar sobre muitos que virão no seu nome, que é Cristo, enganarão a muitos. Ele vai falar sobre guerras, rumores de guerra. Vai falar que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, sobre fome.
82% da população da Terra está dentro da janela 1040, aonde há a maior população de pessoas mais pobres da face da Terra. Fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas a igreja dele estaria inserida. A igreja dele estaria sobre essa terra, com uma missão, como já foi falado nesta noite, com uma missão. Mas ainda ele vai dizer que, mas todas essas coisas são o quê? Princípio de dores. Vai falar sobre, aqui quando ele entra nesse texto, fala sobre o período ao qual a igreja primitiva ela atravessou, e chegou a um ponto que Roma começou a infiltrar pessoas no meio cristão, porque eles se escondiam, porque a perseguição era grande, e começou a colocar pessoas infiltradas, e eram entregues, e eram levados às arenas, era estaqueado por esse massacre. No século 21, a mídia não lança, mas você que acompanha as portas abertas e secretarias de missões, você percebe que 54 países são os maiores perseguidores do cristianismo, e aonde centenas de dezenas de pessoas são mortas diariamente, e outros estão sentenciados à morte. No século 21 já estamos falando. E a igreja está inserida. Mas diante de todos esses quadros, diante de toda essa situação, nós podemos ver este evangelho, esta igreja, que é alicerçada em Cristo, as portas do inferno, ela não prevalecer contra a sua igreja, porque tem uma missão a se cumprir. E para que essa missão ela se cumpra, é preciso que o noivo venha. Está marcado no relógio. A Bíblia Jesus conta uma parábola sobre as 10 virgens e perto da meia-noite. Só que esse relógio, somente aqueles ao qual estão perseverando, vai conseguir. E a necessidade, as perseguições continuam. Nós brasileiros somos privilegiados demais. Por esses poucos meses que nós estamos vivendo de pandemia, você percebe que a igreja brasileira ela não tem estrutura. Só não vai acontecer no Brasil, como acontece na Coreia, como acontece na China, nesses países fechados, que proíbem o evangelho, porque Deus tem uma promessa sobre essa nação. Porque se acontecesse no Brasil, a igreja brasileira não tem estrutura de receber uma ordem de proibição, de propagar o evangelho. Todo mundo se casura nas suas casas e não tem ação. Não estou falando generalizada. Tem uma igreja viva ainda. Existe a igreja viva. Estou falando de denominações constituídas como igreja. Mas aqui é uma ordem do mestre, dizendo que, olha, vocês vão estar inseridos em um contexto que não é muito de harmonia, não. Após a minha morte, a minha ressurreição, após ser revestido de poder, após vocês serem revestidos de poder e ser levado como testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, dentro desse contexto, até que eu venha, até que se cumpra, vocês vão passar por momentos terríveis, por momentos da revolta da natureza, por momentos
de tiranias, de homens malignos que vão perseguir, e muitos de vocês vão ser até mortos. E dentro de tudo isto, vai ser implantado, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E nós estamos vivendo esse contexto. Não quer dizer que os irmãos do passado, das décadas passadas, que já estão descansando, dormindo no Senhor, não passou por momento de esfriamento, passou. Passaram por esse momento, mas nós estamos vivendo esse contexto. Vocês vão passar por momentos que vão ser traídos, que vão serem enganados, mas tem um porém: nada disto possa roubá-la, a essência, nada disso possa impedi-los de perseverar até o fim, porque o segredo de toda esta chamada está no fim. É o que ele disse a Daniel, quando trouxe todas as revelações e disse: tu, porém, vai até o fim. E este é o segredo, porque todas essas situações nós temos vivenciado, tantos escândalos que têm surgido, e quantas pessoas que estão usando desses escândalos para poder se basear nesses escândalos e argumentar que deixou de servir a Deus, ou até mesmo de estar dentro de uma igreja por causa dessa situação. Só que Jesus já tinha advertido. E ele vai falar sobre até a iniquidade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não está dizendo que é de todos, de muitos. Mas ele traz, dentro deste ponto, uma realidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos estão presos dentro desse versículo 14. Sobre o evangelho do reino. Muitos sabem que ainda o evangelho não chegou em todas as nações, segundo as estatísticas, há mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviu sequer uma vez falar o nome de Jesus. E muitos estão baseados nisso. Então Jesus não vai voltar agora. Quantos cristãos que têm jogado as suas toalhas baseado nesse texto, nesse versículo 14. Mas este evangelho do reino, ele vai ser pregado, sabe por quem? Pelos 144 mil, 12 mil de cada tribo, judeus, no período da grande tribulação. No período da grande tribulação é que ele vai ser pregado pelos judeus que não conheceu mulher santificado, que no período da grande tribulação ele vai ser pregado. Mas nós, a igreja de Cristo, o segredo para que nós possamos verdadeiramente galgar esta posição ao qual foi conquistada por Cristo, é nós perseverarmos até o fim. Mateus 10 e 22, ele vai estar alertando, dizendo, e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, existia um tempo da década de 90, 80, 90, que para um crente ele arrumar serviço de pedreiro ou de servente era difícil. Chegava na construção, lá está uma placa, precisa-se de baldista, precisa de pedreiro. Eu olhava para o estilo dele, que até era tão crente, que até para trabalhar ia de social de gravata, se brincar.
era identificado. E as pessoas tinham uma recusa contra crente. Nós éramos odiados. Nas escolas, perseguidos, filhos de cristão, perseguidos por professores. Hoje, virou moda ser evangélico. É moda. Estava como moda. Até março. Agora quem é. Até março era moda. Mas agora quem é crente. Quem não é, não é. Deus não deixa escarnecer não, meu irmão. Porque senão essa palavra cai por terra. E odiado de todos sereis. As coisas eram difíceis. Num concurso público, era difícil um cristão passar. Era difícil um cristão passar. Porque era perseguido. Era perseguido por todos. E continua. Nesses países fechados, continua. E se verdadeiramente você tem uma vida de altar, você vai ver que as coisas são mais difíceis. E por isso muitos não conseguem manter uma vida de altar. Porque as coisas se dificultam. A perseguição é maior, a opressão é maior. Mas é o maior está conosco, que é Jesus. É o Espírito Santo, vale a pena. Porque temos uma promessa. E essa promessa precisa não chegar no meio. Essa promessa não é para os que chegam no meio, não é para os que sentam, não é para os que deitam, não é para os que voltam para trás, é para os que vão até o fim. Até o fim. Hebreus capítulo 3. Então, nada disto, tudo que acontece, antes da mídia lançar, o cristão já está sabendo. O cristão que vive a palavra, que alimenta da palavra, ele já está sabendo de todas essas catástrofes que vão vir, que vai acontecer. Porque está tudo aqui. Tem deles que, cientista aí, que gasta a vida toda dele pesquisando. Se ele tivesse tirado pelo menos um tempo para estudar a Bíblia, ele não ia precisar perder tanto tempo pesquisando, que tem tudo aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as casas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação do dia da tentação no deserto. Cristo, Deus edificou todas as casas, mas Cristo, Moisés, um homem íntegro, Moisés que vem de uma família em um período ao qual eles estão vivendo uma escravidão no Egito. E você vê como é o trabalhar desse Deus, irmãos. Quando a irmã Helenice leu sobre Jeremias aqui,
mais uma vez confirmou sobre a minha vida. Porque de vez em quando Deus me leva a fazer umas loucuras, e aí depois eu fico meio martirizando, sabe? E aí confirmou, agora estou tão tranquilo, não vou nem pegar minha mudança para ir embora. Então, quando você olha para dentro deste texto, a família de Moisés, os seus pais, qual o segredo dos pais de Moisés? Porque teve 3 filhos, Miriam, mais velha, profetiza. Moisés, o libertador, ao ponto de Deus ter que esconder o corpo de Moisés, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Você já imaginou o tamanho da idolatria se ele pega o corpo de Moisés? Um homem que o próprio Deus dá testemunho no capítulo 32 de Deuteronômio, que nunca houve. Uma certa ocasião a sua irmã quer dar uma de juíza e quer questionar algumas coisas e fica leprosa. E ele fala assim, com alguns eu falo em sonhos, outros por revelação, mas a Moisés eu falo de boca a boca. Agora, este casal, qual o segredo desse casal para com Deus? De ter 3 filhos, Miriam, profetiza, Moisés, o libertador, Arão, o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote, decretado uma ordem que somente da linhagem de Levi poderia surgir o sacerdote. E pela fé, nós somos desta linhagem. A igreja é descendência de Abraão, pela fé. Qual o segredo dessa família? Você vê a forma que Deus trabalha para que tudo aconteça, mas só que aqui, olha o que o escritor está dizendo. O escritor está dizendo que ele cumpriu todos os seus desígnios, porque toda a casa é edificada por alguém. Deus o edificou. Deus, ele tem projeção sobre as nossas famílias. E por isso nós temos que ser esse exemplo, porque através das nossas atitudes, através das nossas vidas, os nossos filhos, os nossos bisnetos, se porventura der tempo de nós ver os nossos bisnetos, serão abençoados. A prosperidade sobre as nossas descendências, tudo pelo fato do quê? De nós mantermos uma fidelidade diante de um Deus que amou de tal maneira, e Ele mesmo nos chamou e nos designou. Tu, porém, vai até o fim, porque no fim dessa caminhada, embora terremotos, embora perseguições, embora falsos profetas, embora pestilência, embora todos os tipos de perseguições e odiado por todos, o fim existe uma eternidade. Tem uma eternidade. Qual é o segredo? E agora, a este que nos chamou, ele é superior, porque sobre a casa, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E esse é o segredo, como está lá em Coríntios, que esse tesouro sobre, dentro de barro de vaso de barro, a excelência do poder de quem é desse Jesus, é esse mesmo que está dizendo no capítulo 24, aos discípulos, e revelou a ele tudo quanto antes de acontecer, ia acontecer. A igreja tem que estar preparada. A igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro, ela está preparada para qualquer circunstância, porque Jesus, ele já alertou. Mas que nós possamos ir conservarmos firmeza, irmãos, firmeza, constância, perseverança, até o fim. Apocalipse 3, versículo 11. Que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, o 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos ir até o fim. Esse segredo não está, essa tão grande salvação, a vida eterna, ela não está designada à predestinação, não. A igreja foi predestinada, mas para fazer parte desse corpo e para continuar ligado nesse corpo, é preciso estar ligado no cabeça, que é Cristo, e precisa de perseverar até o fim. Se ir até o fim, verdadeiramente terá e estará inserido na eternidade. Nada se compara. Se você tem tido dificuldade de caminhar nessa vida, só faça uma oração. Enquanto você não enxergar pela fé o céu por dentro, não pare de orar. Jesus, me mostre o céu por dentro. Jesus, me mostra o céu por dentro. Se você tem tido essa dificuldade de caminhar, sempre está sentando, sempre está deitando, sempre está tentando voltar para trás, a tua oração é só essa. Não peça mais, Jesus me dá graça. Não, Jesus, me mostra o céu por dentro. Me mostra o céu por dentro. Eu quero estar inserido na vida eterna. Amém? Convido os irmãos a colocar em pé. Oremos. Se nesta noite tem alguém que quer tomar uma decisão na sua vida, amém? Você que está nos assistindo pela internet, aí na tua casa, onde quer que você esteja, toma uma decisão. Seja mais um soldado a participar dessa convocação. Tu, porém, vai até o fim. Este é o segredo, ir até o fim. Peça aí força a Ele. Você que ainda não tomou essa decisão e quer tomar essa decisão, é uma noite oportuna para que você possa verdadeiramente sentir esse gozo, essa esperança viva, ao qual o Senhor, Ele tem dado aos que têm crido. Amém? Se você está enfermo, nós vamos estar orando, esteja colocando as suas mãos, não estamos ainda orando por imposição de mão, pelos decretos que está ainda em andamento, né? Mas aí onde você está, coloca a mão no seu coração, seja qual for a enfermidade, se for na sua alma, o grande antídoto para a enfermidade da alma, sabe qual que é? Ele não vai ser fabricado ainda não, ele não está sendo pesquisado não, ele já está entre nós, é a palavra de Deus, é o único antídoto que pode curar esse vírus de dardos inflamados que o maligno jogou e feriu a sua alma. É a palavra. O maior dos psicólogos, a palavra. E para você se destressar, oração. Falar com quem você não está vendo, parece que é até uma coisa de louco. Mas abrir, rasgar o seu coração a Ele que está doidinho para ouvir a tua voz. Está com uma saudade tremenda de lhe ouvir pelas madrugadas, pelas manhãs, dirigindo o seu carro, batendo marreta, amassando massa de pizza. Está louco para ouvir a tua voz. Um psicólogo dos psicólogos. Amém? Oremos. Jesus,
Niarifai soi que me atos. Cruiaha te pro canta couto que pobas. Quem orienta está macantone que pion patasta. É no teu nome, Jesus. Vai nessa alma ferida. Cura ela. Liberta este oprimido. Tu plompas, te plompai, clepli plonai, tetesica. Liberta esta vida. Convence, Espírito Santo, este ouvinte a render-se a Cristo. Transforma esta vida, cura-o desta enfermidade. Liberte-o e fortaleça-os para a tua glória, pelo poder que há na tua palavra. Renova a tua igreja, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, aviva a tua igreja. Nem John mando e que nem sion fandai que me andai. Plindolou fly teclepio pas teclon. Grindou creste que fondarabatúria nébia. Jesus, vai tocando na tua igreja, vai injetando na tua igreja, Senhor, virtude, vai dando à tua igreja dons espirituais, vai fortalecendo a tua igreja, vai capacitando a tua igreja, capacita a tua igreja, desperte a tua igreja, Pai, para a glória do teu nome, é que nós oramos e cremos no poder da tua palavra. Salva o perdido, fortaleça o fraco, levanta o caído, cura o enfermo, liberta o oprimido. Faça uma, Senhor, libertação nesta noite. Vai libertando aqueles que não têm tido força para caminhar. Liberte eles, Senhor, de toda esta anemia. Senhor, essa anemia espiritual. Coloca sobre eles, Senhor, a tua virtude, a tua graça, para a glória do teu nome. Capacita o jovem, capacita a criança, capacita os obreiros, capacita a tua igreja. Senhor meu Deus, sobre a nação brasileira, desperta os pastores, desperta a igreja a buscar incessantemente por um avivamento. Xeiria indeleona basteiria, curionda labasto e comévia, lebriaste que ondorou tu e quemébria, flaitei cliclos tu e clemai. No teu nome, tu és o que está no controle e no domínio. Senhor, descaracteriza, desmascara todos aqueles, Senhor, ao qual, Senhor, tem tentado usurpar, tem tentado, Senhor, meu Deus, adquirir. Senhor, quebra, lança por terra todos os opressores, para a glória do teu nome, é que nós te pedimos. Guarda a tua igreja, conserva ela, segura em nossas mãos, para a glória do teu nome. Amém? Lembrando que terça-feira, escola bíblica, quinta-feira, nosso culto da família, sábado estaremos indo para o Quilombo e domingo teremos nosso culto de Santa Ceia. Amém? Domingo, culto de Santa Ceia. Oração de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Amém? Convido vocês a estar orando. Que Deus abençoe a todos, nossos irmãos, a igreja, aos que estão participando conosco, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Nosso irmão Antônio fez assim com a mão. Oração? Amém? Vamos fazer essa oração, já demos a bênção apostólica. Orando pela mãe da nossa irmã Daniele, pelo Dutti, companheiro do conhecido nosso irmão Antônio. Amém? Oramos. Jesus, a esses pedidos aqui específicos, a mãe da nossa irmã Daniele vai passar por cirurgia,
Que venha, Senhor, estender as suas mãos, ungir as mãos dos médicos, pela vida, Senhor, do Dude, que está hospitalizado, Senhor, há vários dias, e para todos quantos estão hospitalizados, nós o pedimos nesta noite, que estenda as suas mãos para curar, para libertar, Senhor, de todas as enfermidades, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, e vamos continuar firme, buscando a presença de Deus. Na terça-feira, escola bíblica, quinta-feira, o nosso culto da família. Não fique na sua casa, venha adorar e buscar o Senhor. Amém?